O primeiro passo no sistema CRM é o cadastro de clientes. Então, o ideal é o quê? Todo e qualquer cliente que seja atendido, não importa se é um cliente que você perceba que realmente está comprometido com a venda, ou se é um cliente que você já entenda desde o princípio que ele só está curioso. O ideal é cadastrar todos esses clientes no sistema, até porque todos eles representam uma oportunidade, ainda que a médio e longo prazo, da gente trabalhar ele para ele vir a se tornar um cliente. Então a primeira operação do sistema é o cadastro dos clientes. E reforçando, o ideal é cadastrar todo e qualquer cliente com o qual você conversar sobre viagens. Então, para cadastrar um novo cliente, é só vir aqui no topo, no menu superior. Você já vai ver esse ícone. Clicando nele, você abre o cadastro do novo cliente. Uma outra opção é vir aqui pelo menu esquerdo. Então, você vem em clientes, novo cliente. Então, é só clicar e o cadastro será aberto. A primeira coisa que você deve fazer no cadastro do cliente é dizer qual é o agente de viagens responsável por esse cliente. Porque no sistema existe uma correlação. Cada cliente ele deve necessariamente ter um agente de viagens a ele vinculado. Então aqui no caso eu seleciono a minha filial e o meu nome. Ou seja, eu serei o responsável por esse cliente que eu vou cadastrar. Nesta primeira etapa, o ideal é que a gente comece pelos dados básicos, que são nome e sobrenome. Então eu vou cadastrar um cliente aqui, nome e sobrenome. E inserir ao menos 2 canais de contato. De preferência, um e-mail e um telefone, seja residencial, comercial ou celular. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue contactar esse cliente tanto por campanhas de e-mail marketing, por exemplo, quanto em momentos mais específicos da relação por telefone. Então, quanto mais canais de contato, melhor. Então, aqui eu vou cadastrar o e-mail do cliente e um telefone celular dele. Então, aqui eu informo o sexo do cliente e pronto. Aqui eu já tenho nome, contato e responsável. A segunda parte do cadastro, extremamente relevante, é o perfil do cliente. Ou seja, aqui a gente começa a mapear, a segmentar no sistema os clientes de acordo com preferências de viagens desses clientes. Geralmente, na primeira solicitação do cliente, dependendo do tipo de viagem, do tipo de orçamento que ele te pedir, você já vai ter plena capacidade de identificar qual é o perfil desse cliente dentre essas opções. Então aqui, por exemplo, eu vou cadastrar um cliente que ele viaja com um acompanhante, que ele está em busca de viagens intermediárias, nem econômicas, nem de luxo. Um cliente que ele está procurando por descanso e relax, gastronomia e culinária, história, arte e cultura. Então, existem diversas opções aqui. Aqui a preferência de clima do cliente. Aqui, abrindo um parênteses importante, se o cliente não tiver uma preferência, por exemplo, aqui de clima, se qualquer tipo de viagem para ele nesse sentido tá bom, não deixe em branco. O ideal é preencher aí os 3, selecionar todas as opções, quando não existia preferência. Por quê? Porque assim o cliente ele vai ser encontrado lá depois na segmentação, baseado no que está cadastrado. Se tiver em branco, ele não vai ser encontrado. Aí você tem a questão das características. Então, por exemplo, qual é o tipo de destino, de ambientação que esse cliente prefere, se é que ele tem uma preferência. Então, eu vou pôr aqui um exemplo, um cliente que gosta de praia e cruzeiro. E por fim, períodos do ano em que o cliente costuma viajar. Isso é extremamente importante para a gente se relacionar com ele depois e criar oportunidades proativamente de novas vendas. Então, imaginando que o cliente não lhe deu muitas informações, você pode selecionar pelo menos o período de viagem que ele quer agora. Então, imagina que ele te procurou agora para fazer uma viagem em julho. Então, selecione ao menos esse período aqui para o sistema saber que esse cliente costuma viajar em julho. Então, aqui no cadastro do cliente, você verá outras opções ainda para preenchimento. Porém, nessa primeira etapa, o nosso foco será o responsável pelo cliente, nome e 2 canais de contato e todos esses campos de perfil.
Então, preenchendo esses 3 blocos de informações, já vai ser o suficiente nesse primeiro momento. A nossa meta é que todos os clientes cadastrados, ou pelo menos a grande maioria deles, tenham ao menos essas informações que eu citei aqui. E aí é só clicar aqui no botão cadastrar e pronto. Você cadastrou um cliente. Uma boa maneira de saber se você preencheu o cadastro o mínimo o suficiente para ser considerado completo nessa primeira etapa é analisando essa barrinha. Ó. Essa barrinha aqui tá verdinha e me dizendo que o cadastro, a qualidade do cadastro ela é de 70%. Então qualquer número abaixo disso quer dizer que você ou deixou algum perfil de fora, ou você não preencheu os 2 canais de contatos, igual eu fiz aqui, com e-mail e telefone. Então se você vê essa barrinha amarela ou vermelha, procure identificar se faltou algum desses dados. Sempre que esses dados estiverem completos, ela vai ficar verdinha aqui em 70%. E aí você sabe que no cadastro desse cliente você fez 100% dentro das especificações. Então, simples assim, esse é o cadastro do cliente. E quando você pega o jeito no sistema, no máximo 30 segundos, você faz esse cadastro aqui.